Olá, meninos e meninas, a gente vai para mais uma aula. Hoje a nossa videoaula temática é sobre a origem das festas de aniversário. Como meu aniversário é na sexta-feira, então eu decidi gravar essa aula sobre as festas de aniversário para a gente entender um pouquinho por que as pessoas anualmente comemoram a data do seu nascimento. No começo dessas festas, eu costumo dizer que elas eram festas pagãs, mas eu costumo falar que elas eram festas originárias da sociedade de uma maneira geral, porque ainda não tinha essa ideia de paganismo, de religião certa e religião errada. As primeiras pessoas, as primeiras sociedades, elas faziam essas comemorações que não eram bem comemorações, eram rituais para espantar os espíritos maus da vida das pessoas que estavam aniversariando. Eles acreditavam na presença dos maus espíritos e dos bons espíritos. E no dia que a pessoa nasceu, as comunidades acreditavam que esses maus espíritos visitavam e tentavam roubar a vida daquela pessoa. Então eles faziam alguns rituais para que aquelas pessoas elas não fossem afetadas por esses maus espíritos. Quais eram esses rituais? Faziam-se bolos para atrair os bons espíritos e enfeitavam esses bolos com velas, que também eram um tipo de proteção contra esses maus espíritos e para atrair os bons espíritos para a vida daquela pessoa que estava aniversariando, que estava completando mais um ano de vida. As primeiras civilizações, elas vão ter tradições diferentes relacionadas ao aniversário. O Egito, por exemplo, só se comemorava o aniversário do faraó e dos deuses. Na Grécia, as festas de aniversário eram em homenagens à deusa Ártemis, que era a deusa da caça. E em Roma, apenas o imperador e a sua família tinham direito a comemorações de aniversário. Mas, na sociedade de maneira geral, as pessoas continuavam com essa tradição dos bolos e das velas para expulsar os maus espíritos e atrair os bons espíritos para o aniversariante. A partir do século V, as festas de aniversário elas foram incorporadas à tradição católica. Até o século V, a Igreja Católica tentava se livrar dessa tradição, dizer que era pagã, mas a partir do século V, eles passaram a englobar essa tradição, porque começou-se a comemorar o aniversário de Jesus em 25 de dezembro. Na verdade, Jesus não faz aniversário dia 25 de dezembro, mas passou-se a comemorar o aniversário de Cristo em 25 de dezembro, e aí as festas de aniversário elas se tornaram permitidas pela igreja, permitidas pela comunidade de maneira geral. E aí nós vamos entrar na Idade Média, que essa ideia dos maus e dos bons espíritos era muito presente na vida das pessoas, mesmo a maioria dessas pessoas sendo cristãs. E aí, além do ritual do bolo e das velas, as comunidades medievais, elas costumavam fazer alimento, comida, reunir a família e os amigos para proteger o aniversariante dos maus espíritos. E aí, dessas ideias de maus e bons espíritos, eu me lembrei da história da Bela Adormecida, da Aurora, que a Malévola vem visitar a Aurora, para amaldiçoar a Aurora, exatamente no dia do aniversário da Aurora, ou seja, um mau espírito que vem assombrar a menina no dia do seu aniversário, no dia do bom espírito. Vem no dia do seu nascimento e volta anos depois no dia do seu aniversário. Então essa ideia de você se juntar com pessoas que te gostam, que gostam de você, que te querem bem, e comemorar com comida, e fazer bolo, e colocar velas, era essa ideia para atrair os bons espíritos. A partir do século XIX, que as festas de aniversário elas vão se tornar comuns como a gente tem hoje, que elas vão se tornar essas comemorações como a gente tem hoje, muito por conta dos vários avanços que a gente vai tendo no ramo das ciências, da literatura. Então os aniversários eles vão se tornar festas comuns para a sociedade. E aí essas festas elas vão ganhar todos esses contornos que a gente tem nos dias de hoje, que vão ser desde pequenos bolinhos com poucas velas até grandes comemorações, grandes eventos que envolvem um mundaréu de dinheiro. E uma última característica, uma outra coisa interessante a respeito das festas de aniversário, está vinculado ao aniversário de um ano. É muito comum a gente comemorar os primeiros aniversários, o primeiro aniversário do bebê. É muito comum as famílias, as mães, os pais comemorarem
um aninho, fazer uma grande festa de um aninho. Mas você sabe por que se faz essa festa de um aninho? Você vai descobrir agora. A festa de um aninho, ela acontece porque até pouco tempo atrás, até o século XIX, e ainda em alguns anos do século XX também, as crianças elas não vingavam até 1 ano de idade. A mortalidade infantil era uma coisa que assombrava todas as civilizações do mundo, todas as sociedades do mundo. Então era muito comum as famílias perderem os seus bebês antes de completarem o 1º ano de vida. Quando essas crianças faziam 1 ano, era um motivo de vitória, significava que elas tinham rompido o 1º ano, que elas tinham conseguido atravessar o 1º aniversário e que elas estavam, mais fortalecidas e preparadas para a vida. Era mais comum as crianças morrerem até o 1º aniversário do que depois do 1º aniversário. Por isso que as festas de 1 ano eram tão comemoradas pelas famílias, porque era a ideia de que essa criança ela conseguiu sobreviver a esse 1º ano, conseguiu sobreviver a essa primeira parte da vida que era muito difícil para as crianças até poucas décadas atrás, ok? Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau!